O podcast Antes que Seja Tarde tem o patrocínio de Instituto Politécnico de Leiria e Grupo 9. Bem-vindos a mais um episódio de Antes que Seja Tarde, o podcast em que falamos com pessoas que nos ajudam a descodificar o mundo. Pessoas que têm percursos inspiradores, como a Sofia Lisboa. Quem é a Sofia Lisboa? Olá, obrigada pelo convite. Que pergunta interessante, de facto, porque eu acho que eu já fui tanta... Não fui tanta pessoa, porque eu sou eu, mas já vivi tantas vidas que não consigo resumir em poucas palavras. É hoje, antes que seja tarde, não é? Então hoje sou o que tem que ser, amanhã se vier o amanhã terei que ser. A Sofia Lisboa ficou conhecida, mundialmente conhecida, pelos Silence 4. Sim. Em outubro de 2024 ficámos a saber que 30 anos depois os Silence 4 vão regressar. É verdade. Vai ser em 2025. Como é que foi esta preparação? Como é que está a ser esta preparação para um regresso? Muito emocional, eu acho, porque como fizemos uma pequena apresentação musical, não é, para anunciar a nossa volta, tivemos que ter ensaios. E a primeira música que cantámos foi uma coisa que me arrepiou, porque... Foi um reencontro de velhos amigos também? Sim, o gosto de estarmos juntos novamente, mas a música tem o poder de provocar tantas sensações, de mexer com tantos sentidos, e eu diria que começou da melhor forma, com essas sensações todas. E a perspectiva que temos é já vários concertos, porque começam a esgotar. A esgotar, sim. Isto da música e do Silence 4 é um lado sempre presente ao longo da vida. De então para cá, continua a ser uma marca do dia-a-dia da Sofia Lisboa? Sim, porque para já, lá está, tive muitas vidas, ou seja, Silence 4 foi uma dessas vidas que eu tive. Depois sucederam-se alguns projetos musicais diferentes também? Sim, na música, mas eu também tive uma vida antes, porque nasci em França, tive se calhar uma infância diferente dos portugueses, dos que nasceram e sempre viveram em Portugal, portanto aí outra vida. Depois a vida do Silence, a parte do Silence 4 foi uma coisa que ninguém esperava, muito menos nós. Foi um fenómeno. Uma bomba que nos rebentou nas mãos. Foi maravilhoso, porque de facto a música tem mais outro poder mágico, que é unir pessoas que não se conhecem de lado nenhum, ou seja, nós os membros que não nos conhecíamos antes, e o público que muitas vezes nós vemos as primeiras filas repetidas em vários concertos, que acabaram por ser pessoas que ficaram como amigos. Na vossa história. Exatamente, como companheiros que iam a todos os concertos, de quem eu me preocupava, onde é que eles iam dormir, como é que eles iam, e tornou-se uma pequena família de 4 elementos, tornou-se uma família portuguesa, com certeza. Foi aí também que despertou uma relação com amor, já nesse tempo, e que encaminhou a Sofia para uma vida a dois e para muitos projetos. Sim. Mas de repente a vida tem ironias, tem fatores inesperados, e o chão abriu-se. Completamente. O que é que se passou? Eu estava numa fase em que posso dizer de alegria extrema e de felicidade extrema. Eu costumo dizer que a felicidade não existe, são momentos. Então, estamos na final da primeira década de 2000, 2009, 2010, por aí? Exatamente, em 2010, com tantos projetos. Para já tinha 7 ofícios, na altura já tinha 7 empregos completamente diferentes uns dos outros, e já com outros tantos para realizar. Estava grávida, uma criança muito desejada, que foi de facto difícil engravidar, e o chão abre-se.
porque do topo da felicidade eu vou mesmo, eu não diria que vou para o zero, mas vou para grandes graus negativos, porque a Sofia Lisboa, a vida da Sofia Lisboa estava em risco também. A minha criança, que era o mais importante, e que eu perguntei logo se havia alguma viabilidade de salvar a criança, porque sinceramente se fosse eu ou a criança 1000 vezes eu voto. E portanto, nessa altura, para quem nos ouve e não tem presente, a Sofia foi diagnosticada com uma leucemia. Sim. O que é que isso significou? O que é que isso alterou o dia-a-dia da sua vida? Tive que deixar tudo o que estava a fazer, porque neste tipo... em todos os cancros, quanto mais cedo se começar a atacar, digamos assim, melhor. E neste caso era mesmo muito urgente eu começar os tratamentos, ou seja... Iniciou uma luta muito grande. Muito grande, Diária. muito longa. De facto, foi um cancro que foi muito duro. Muito duro mesmo, a nível físico, claro, a nível emocional. O que mais me doía era a dor. É horrível a pessoa estar naquele lugar, mas sentir uma enorme culpa que não tem, não é? Porque eu não tive culpa, não fiz nada de mal, não, o cancro é democrático, não está ali para castigar. Ninguém está imune. Ninguém está imune, ninguém está a ser castigado. Acontece. E a maior culpa que eu tinha era de ver a minha família chorar e sofrer por causa de... Mas por outro lado, a imensa, não diria alegria, mas o imenso alívio de ter sido comigo e não com algum membro da minha família. E a partir daí mudei de cidade, porque fiquei a viver mesmo no IPO de Lisboa, porque os meus tratamentos eram diários e duraram meses e anos. Andou anos nessa luta? Sim. Até que de repente aconteceu um pequeno milagre, não é? Que recebe... Recebo a notícia para já que a minha irmã era uma dadora, porque eu sem transplante não poderia sobreviver, e a minha irmã era o gourmet do dador, 100% 10 em 10. Portanto... Vocês que já eram tão unidas e tão amigas, sim, tão próximas, ficaram... Nós somos parecidas em termos de feitios, não é? Até fisicamente, são muito sim, parecidas. Tanto que a médica disse logo que muito provavelmente a minha irmã seria compatível pelo fenótipo, ou seja, pela parte física éramos muito parecidas, mas também somos parecidas em feitios e volta e meia chocamos imenso, mas não quer dizer que não haja amor. Têm as duas uma grande paixão pela música. Já estiveram em alguns palcos juntas. Sim. Incluindo numa gala do Jornal Região de Leiria. É verdade. Ficou memorável, não é? Sim. E a partir daí desse vencer o cancro, há toda uma nova vida que começa, não é? Mas é uma vida também cheia de desafios, com algumas dificuldades. É duro, como é que porque foi eu tive de deixar tudo que tinha na outra vida, ou seja, tudo o que eu gostava, e gostava mesmo, porque estava feliz, porque a música, como dizes, é uma paixão na minha vida, mas o amor da minha vida foi o fitness. Eu depois do Silence For, para além de outras atividades desafiantes que eu tive, encontrei o fitness e encontrei-me aí, era maravilhoso, era como estar num palco, dar aula. Como PT, não é? Dava aulas de algumas modalidades e para mim era... Também isso teve que ser posto de lado, é? Sim, claro, porque o corpo, a medicação trata-nos, mas também nos destrói de outra forma, não é? É o reverso da medalha. Mas o mais duro de tudo é a depressão profunda que me irá acompanhar para o resto da vida. Esse é que é o grande... Nasceu aí uma depressão, sim, instalou-se na vida da Sofia. Sem dúvida. Como é que é lutar contra essa doença? Uma doença silenciosa que não podemos medir com um termómetro. É assim, muito difícil
pela reação das outras pessoas. E eu própria sou culpada, porque eu antes da doença era uma pessoa extremamente positiva e otimista, e eu própria dizia, as pessoas que têm depressão são as pessoas que não abrem as janelas e não deixam entrar o sol, e não é verdade. De facto, a depressão é uma doença muito perigosa, porque é silenciosa e leva a extremos. Porque depois de me curar, quer dizer, a partir do depois de uma vitória daquelas, exato, não é? A minha única vontade era suicidar-me. Inclusive, toda a gente achava que eu estava melhor quando eu já tinha um plano escrito, vai ser dia X, vai ser assim, quem vai encontrar o meu corpo vai ser tal. E toda a gente dizia, ela agora está mais bem disposta, ela agora até A parece saúde estar... mental há muitos tabus à volta da saúde mental ainda. Não é? Porque a depressão não é só um estado emocional, é um estado químico. O nosso corpo não produz hormonas chamadas hormonas da felicidade, ou seja, há uma parte química que tem que ser seguida por médicos, e depois há a parte psicológica, emocional, em que tudo é negro. E o que é que estamos aqui a fazer? E porque é que sobrevivi se é para ter esta vida vazia de sonhos, de objetivos? Porque como eu estava depois reformaram-me, os anos foram tanto de tratamento que acabaram por me reformar, e como depois de me curar da leucemia eu fiquei acamada, como um vegetal na cama, deram-me uma reforma total e absoluta. Ou seja, eu prometi-me a mim mesma que saía daquele estado vegetativo, digamos assim, mas depois por fazer o quê? Porque o Estado não me permitia trabalhar. Por causa da reforma que eu tinha que atribuir. Exatamente. Ora, eu Isso foi tinha também, 7... Isso foi também, se eu bem me recordo, uma grande luta. Uma luta. Eu lutei portanto, durante 8 anos. A Sofia Lisboa é uma grande lutadora, porque tem lutado contra a depressão, não é? Tem lutado e tem sido uma voz que se ergue e que partilha, que sempre assume. me dão oportunidade para isso. Que assume. É autora consagrada nesta, com a sua história, com a sua própria história, sim, portanto, eu escrevi um livro e testemunha sim, que tem dado felizmente muito apoio a pessoas que precisam. O feedback que muitas vezes quando me contactam, o feedback é de facto de esperança, e que há esperança. Temos direito a ter esperança. Essa missão, não é? Essa nova missão de convocar o outro, de o puxar para um lado da vida com sentido, tem algum paralelismo com a Sofia que sobe ao palco e canta? O de dar, sim. Porque eu considero que eu vou para o palco para dar alguma coisa, mas aí vou com o intuito de receber também. Sou sincera. Receber carinho, receber um olhar especial, uma lágrima, qualquer coisa, de forma a sentir que estou a partilhar qualquer coisa, que não há um fosso. Há um fosso físico, óbvio, entre o palco, porque se não houvesse ninguém via com o meu 1,57 m, mas que a voz estão a cantar em uníssono e estamos a partilhar alguma coisa. Mas sim, eu sou de dar. E confesso que não pus o plano do suicídio em ação, porque aí percebi, espera, há pessoas que contam contigo, e quanto mais não seja estares aqui para ajudar outros, é uma missão. E permitiu-me mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. E ao futuro todo pela frente agora? Ao dia de hoje, é o que eu digo, ao dia de hoje. No próximo ano temos os concertos. Sim, mas antes que seja tarde, e é o que eu defendo muito, é o dia de hoje. O dia de hoje antes que seja tarde, ou seja, é espremer o máximo. Sofia, você sente que uma necessidade de se concentrar e de apostar num dia de cada vez, numa caminhada feita com um dia de cada vez? No sentido dos sentimentos, ou seja, não deixar nada por dizer, nada de bom, porque às vezes o mal não acrescenta nada, não criticar alguém que não seja uma crítica construtiva não acrescenta nada, mas tudo o que é de bom, espremer ao máximo hoje. E se houver amanhã, melhor ainda. Não é aquela coisa de amanhã se calhar vou morrer. Não é conscientemente assim. É, antes que seja tarde, aproveita o dia de hoje. Muito bem. E as vitórias, os balanços, têm sido sucessivos, portanto, com o testemunho, com o exemplo de alguém que acreditou e que lutou
e que venceu uma doença. Depois também com alguém que tem consciência de que, em termos de saúde mental, que está frágil e que assume isso. E com isso também dá um grito para toda a sociedade que é preciso olhar para este mundo, para este mundo que não se vê, que não se mede, não é? Mas que tem muito presente, que está muito presente na vida de muita gente e que é ainda objeto de muitos preconceitos. Mas isto não é nada fácil, porque isto depois da depressão, quer dizer, isto mexe em muita coisa. Eu fui pioneira em muita coisa, porque eu fui o primeiro e único caso em Portugal de uma artista que fica reformada por invalidez e que depois não pode trabalhar. Não pode trabalhar, mas quer trabalhar. Nem pode receber royalties que não são... Eu até podia estar... Bem, eu tive... Isso foi uma outra luta dentro da... Exatamente, ou seja... Porque a própria legislação não permitia. Não permitia, porquê? Porque os royalties são recebidos através de um recibo verde. Ora, um recibo verde pressupõe um rendimento de trabalho. E aí foi aí que a Sofia Lisboa, que a grande Sofia Lisboa, lutou contra... Ainda não consegui, Tem vindo a lutar contra o Estado, contra as leis. Tenho vindo a lutar porque era tão simples quanto... Já conseguiu algumas vitórias. Se eu tivesse rendas prediais, há um recibo próprio para rendas prediais. Infelizmente eu não tinha. Ou seja, por que não haver um recibo próprio específico para direitos de autor, para royalties? Porque é que tem que ser um recibo esse verde? tema já foi objeto de conversas seguramente com governantes deste país, com pessoas, com responsáveis da Sociedade Portuguesa de Autores. Há prioridades muito mais prioritárias. Mas acredita que essa luta vai chegar a um bom porto, como todas as outras, onde... Eu nunca me considerei uma figura pública. Tive fases em que tive uma representação pública, e sempre que eu tive convite ou oportunidade de aparecer em público, porque é muito mais, o público é muito mais alargado, eu foco-me sempre nesses assuntos, porque acho que se eu fui o primeiro e único caso, não serei o último, e estou a tentar abrir antecedentes. Mas tem alguma janela temporal de antevisão de que é possível ter um quadro legal que responda a situações como esta que experimenta? Olhando para a situação do país neste momento, 1000 anos, porque de facto há tantas outras coisas que de facto são mais importantes. Eu própria reconheço isso, são mais importantes do que os meus direitos de autor ou dos meus royalties. Mas o direito a trabalhar? O direito a trabalhar eu consegui porque esmifrei a lei. Foi uma vitória. Mas era esse sublinhado que eu gostava. Sim. Era esse sublinhado que eu gostaria que partilhasse connosco. Eu encontrei a vírgula na lei. Porque trabalhou muito tempo para poder trabalhar, lutou muito por isso. Foi a programas de televisão, deu muitas entrevistas, falou com muita gente e essa vitória já conseguiu. Sim. Quer partilhar como é que conseguiu? Ouvindo daqui, ouvindo dali, e depois eu sempre fui também uma self-made woman e pensei assim, tens tempo, então agarras na Bíblia, que é a lei, e vais ver cada vírgula, e encontrei de facto... encontrei com a ajuda de meia dúzia de pessoas que pensa, porque nos órgãos públicos não sabem ou não querem saber ou não dizem, e então sozinha lá encontrei a vírgula que me permitiu mudar de uma reforma total e absoluta para uma reforma relativa e trabalhar, obviamente a condição qual é? Não pode voltar a ter a profissão que tinha. Pois era instrutora de fitness, pois obviamente que eu não ia voltar a ser instrutora de fitness. Eu só queria trabalhar. E hoje sente-se útil? Útil, tenho o meu trabalho, não trabalho 8 horas por dia, todos os dias, porque estou reformada por doença, ou seja, teve um impacto físico em mim, mas quantas horas trabalha por dia, em média? Depende, por semana, depende quando sou necessária, trabalho e passo o meu recibo verde, porque sinceramente, se eu sei o que sei hoje, tudo o que fiz em toda a minha vida foi sempre legal, sempre declarado. Os Silence Forks, pagaram quantias absolutamente
inacreditáveis de impostos, ao ponto de, quando íamos pagar os impostos das finanças, as pessoas diziam: eu trabalho aqui há 20 anos, nunca vi uma pessoa pagar tanto dinheiro de impostos. O que é que isso nos O que é que diz? isso significa? Que ficaram muito Que ricos. nós fomos as pessoas que em toda a vida ganhámos mais dinheiro? Ou que os que ganham mais dinheiro não pagam os devidos impostos? Será mais por aí. Ou seja, ficamos um pouco revoltados, mas no fundo revoltados com o quê? Com Deus? Mas também não há um no rosto. naqueles anos do Silence For, enfim, vocês também, todos muito jovens, não é? Todo esse mundo dos espetáculos. Sim, não fomos muito bem orientados, porque há de facto formas de pagar menos impostos de uma forma legal, mas para mim, e dou graças aos meus pais que me educaram, e em França pagar impostos é uma condição sine qua non, ninguém questiona, e portanto para mim era perfeitamente normal. Ok, recebi, nós pagávamos 40% de impostos e os meus pais sempre disseram: olha, esses 40% pões à parte, porque quando vier o dia de pagar está lá o dinheiro para pagar. Ou seja, eu não contava com aquele dinheiro, mas 40%, se formos a ver, é quase metade, não é? Então as quantias eram absolutamente, como eu costumo dizer: olha, ali vai um Mercedes ali do ministro, fui eu que o paguei. Mas pronto, é justo, ganha-se bem, paga-se bem. Tomara que se fosse assim para todos. 2025 está quase aí. Voltávamos ao início da conversa. Sim. Os Silence For vão dar um número determinado de concertos, ou em função da procura do público, de concertos que ficam esgotados, esse número poderá ser mais alargado. Eu se calhar não devia estar a dizer isto, mas é normal que, se as coisas correrem bem com os que já estão marcados, é normal que haja mais datas extra e mais locais. Nós recebemos imensas mensagens das ilhas, tanto dos Açores como da Madeira, onde fomos sempre super bem recebidos. Foi um cordão de amor, e há muitas coisas que têm que ser ultrapassadas para que isso aconteça, mas se houver vontade de todos, a quem diz respeito o processo, é óbvio que temos todo o gosto e vontade enorme de ir às ilhas. Sofia Lisboa, estamos a terminar o nosso tempo. Para encerrar, eu queria só mais uma opinião, que partilhasse connosco mais uma opinião. Antes que seja tarde, qual é o grande desejo? Só um? Eu vou dar dois. Um que eu não controlo, que é de facto ter um mundo, ou pelo menos um país mais justo, em que os portugueses em si se unam mais, porque não adianta fazer manifestações se os próprios sindicatos entre si não querem as mesmas coisas. E sindicatos, para que se somos todos portugueses? Vamos todos para a rua, vamos todos protestar de uma forma pacífica. O funcionário público, o empreiteiro, o professor, o médico, todos a dizer que isto não está bem. Há corrupção neste país e somos nós que e somos nós as vítimas. Pronto, esse é o que eu não controlo. Para mim, de facto, seria não ter esta depressão, que é impossível, vai-me acompanhar a vida toda, mas que eu consiga aquilo que eu apregou, que é sugar o dia de hoje, antes que seja tarde, aproveitar ao máximo os bons momentos para ter muita força nos maus. Muito obrigado, Sofia. Obrigada. Thank you.